E aí, tudo bem? Vamos começar nossa aula de administração geral para o concurso da EBSER. De forma mais específica, sobre a teoria da contingência. Nosso editalzinho já está aberto, né? Então, vamos pegar os principais pontos, vamos verticalizar o conteúdo para que o principal seja abordado, mas sem deixar de se preocupar com a qualidade, tá? Peço que você se inscreva no canal se ainda não for e deixe o teu gostei no vídeo, me ajuda demais. Bora para nossa aula. As questões da contingência surgiram de forma estruturada em 1962 e seu principal idealizador, ou principal idealizadora na verdade, foi a Juan Woodward. Ela realizou o primeiro estudo abordando a administração das contingências das organizações. Para a teoria contingencial, a estrutura e o funcionamento da organização depende da interação com o ambiente externo, ou seja, não tem um jeito único e melhor de se organizar e se administrar. Tudo depende do ambiente no qual a organização está inserida. A teoria da contingência é a teoria do depende. Então você tem que levar bem ao pé da letra a palavra contingência quando você se relaciona na administração, no estudo da teoria da contingência, tá? A ideia aqui qual que é? É que nada é absoluto. Tudo é relativo. Então não tem uma fórmula mágica e universal que eu consiga aplicar em todas as situações dentro da minha organização. Cada situação é diferente, então cada situação vai exigir uma ação, uma solução diferente para chegar no resultado mais otimizado e eficiente possível. A ideia dessa teoria é que são as próprias contingências que indicam o caminho que a organização deve seguir. Também, claro, indicando a forma que a organização deve se estruturar. O objetivo dessa teoria é que a organização, a empresa, né, enfim, ela responda aos estímulos do ambiente. E essas contingências externas, esses estímulos externos podem ser positivos, e aí a gente vê a teoria chamando de oportunidades, ou podem ser negativos, que a teoria chama de ameaças, tá? Termos iguais aí da nossa análise SWOT, da nossa matriz FUFA, né? Se você está no português. Não à toa, tá bom? Então, para a nossa idealizadora, dentro dessa ideia de contingências, moldando o caminho a se seguir, a tecnologia que a organização vai adotar tem uma grande influência nesse processo. Uma palavra muito forte para a teoria da contingência, palavra-chave para você detectar nos enunciados é tecnologia, certo? Fica com essa informação porque ela é bem importante para ti. Por quê? Porque a tecnologia é quem determina a estrutura e o comportamento organizacional diante das contingências. Burns e Stalker, que são sociólogos, classificaram as organizações em mecanísticas e orgânicas, tá? As mecanísticas você também pode encontrar com o nome de mecanicistas. São organizações que se adaptam melhor a ambientes estáveis e previsíveis. As organizações que são orgânicas se dão melhor em ambientes dinâmicos e imprevisíveis. Então, você vê como esse aqui não deixa de ser um exemplo de como o ambiente externo, as contingências externas influenciam a forma de estruturar a minha organização. Eu organizo a minha empresa, a minha organização como um todo, de maneira mais mecanística, se a variável externa for mais estável ou um pouco mais previsível. Se for muito dinâmico, um mundo muito dinâmico, ou um mercado, por exemplo, muito dinâmico e imprevisível, minha organização tem que ser mais orgânica, mais flexível, mais adaptativa, certo? Foi através dos estudos realizados por Lawrence e Locke, entretanto, que nasceu a teoria da contingência. Esses teóricos estudaram quais as características que as organizações deveriam possuir para poder enfrentar com maior eficiência as variáveis do ambiente externo, considerando, claro, suas variáveis internas. Então, qual que é a ideia da teoria da contingência? As organizações que vão ter mais sucesso são aquelas que mais se aproximarem das características que o ambiente requer delas, tá? O homem, se você for pensar na ideia do homem, que a gente estudou o homem social, o homem econômico, o homem organizacional, na teoria da contingência, ele é o homem complexo, tá? Para a teoria contingencial, as teorias anteriores pecam porque não levam em conta toda a complexidade do homem. Então, o homem contingencial é o homem complexo. Por que ele é complexo? Porque ele é composto por percepções, por valores, por necessidades, por características pessoais, e ele funciona como um equilíbrio capaz de manter o seu sistema interno em harmonia com o ambiente externo, solucionando os conflitos que podem aparecer de maneira mais diversas possíveis, por isso o nome contingência, tá?
A teoria sofreu críticas, né? De fato foi muito positiva para o mundo moderno, saiu daquela ideia só clássica, só bem fechado, enfim, só olhando para si mesma, mas sofreu algumas críticas, tá? Por exemplo, ela sofreu crítica de relativismo exagerado, a ideia de que tudo depende. Então, quando eu vou para o tudo depende de maneira bem exagerada e de maneira bem profunda, eu não consigo muitas vezes montar bases para a minha organização alcançar seus objetivos. Então, eu tenho muitas contingências, eu tenho dificuldades, claro, de identificar todas as contingências e a relação entre as contingências. Isso dificulta, isso atrapalha, isso torna mais lento o meu processo de decisão. Outra crítica bem relevante é a ênfase demasiada no ambiente. Eu olho tanto para fora, eu vou tanto dessa ideia da organização se dirigir de fora para dentro, né, do ambiente para a organização, que o ambiente acaba definindo demais as características da minha organização. E isso, em um dado momento, pode parecer um pouco improdutivo, um pouco exagerado. E a outra crítica é realmente em relação à tecnologia, que eu te falei que era a palavra-chave importante. E a crítica se dá bem em cima da tecnologia. Como a tecnologia influencia fortemente a organização, e a ideia de que a tecnologia é variável, de que tudo depende, que vem externo, e isso vai condicionar a minha estrutura, isso é um pouco exagerado, porque eu não consigo muitas vezes ter uma estrutura bem definida e não consigo montar como a minha organização deve se comportar, certo? Então, quanto à teoria contingencial, é isso. Trouxe os principais pontos e aspectos que são cobrados em provas. Resolva questões sobre o assunto, já tenho uma aula sobre isso, procura aí aula de evolução da administração, que você vai encontrar bem completinho. Qualquer dúvida, deixa uma mensagem que eu te respondo, certo? Espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha aprendido. Se puder deixar o teu gostei no vídeo e se inscrever no canal, você me ajuda demais.